Ua, conta essa história pra gente. A Nísia deu 51 milhões, o Ministério da Saúde, 51 milhões de reais a mais para uma cidade na qual o filho dela é secretário de Cultura, é isso? É isso, Fabiola. Enquanto a briga no mundo virtual acontece, aqui no nosso mundo de Brasília as coisas continuam bastante esquisitas, assim. A ministra encaminhou uma verba extra, né, para atendimentos de emergência em Cabo Frio, né, uma cidade do Rio de Janeiro, por meio de uma portaria. Nessa verba, ela manda 55 milhões para a cidade de Cabo Frio, só que a portaria que a ministra assina, que é um ato público, um documento público, que foi para o Diário Oficial, em que justifica o envio dessa verba, ela cita algumas autorizações que são dadas ali em reuniões que são feitas por secretários estaduais de saúde, municipais, essa é uma regra do SUS. Então, ela cita essas portarias e diz: enviei com base nisso. Só que a gente é muito curioso aqui, a gente foi olhar essas portarias e viu que, na verdade, tinha uma diferença gritante ali, né? As portarias que ela cita nesse ato público só autorizam mandar 4 milhões de reais para Cabo Frio. Então, a gente conversou bastante com o Ministério disse que foi um erro, e agora pela manhã entrou em contato com a gente e disse que a ministra vai revogar essa portaria e vai editar uma outra portaria. O dinheiro não volta, não adianta essa ocultação do crime aí de revogar a portaria, não adianta muito, porque o dinheiro já foi lá, e nos primeiros 15 dias, né, que o dinheiro chegou na cidade, 30 milhões já foram sacados, e pasmem, né, nada foi para fazer exames e cirurgias complexas, como era o destino final desse dinheiro era para ser usado para isso. O dinheiro foi usado para pagamento de folha de pessoal. A prefeita inchou bastante a máquina no final do ano, entre o final do ano e o começo deste ano, e também ela aderiu a um pregão, né? Quando os entes públicos aderem a um pregão, é para facilitar, né, compras públicas, em que ela compra 300 mil aventais hospitalares, sendo que lá em Cabo Frio você tem 2 hospitais e 3 UPAs, uma coisa por aí. Então, um número muito exagerado perto da quantidade que se necessitaria na cidade. O filho da ministra, ele, segundo revelou, né, o Correio da Manhã, ele virou secretário municipal de cultura lá em Cabo Frio. Ele não é da cidade, eles são do Rio de Janeiro, então ele também nunca foi secretário, e essa nomeação chamou bastante atenção do Congresso, e esse envio desse dinheiro, muita atenção do Centrão, que está reclamando que a ministra represa os recursos que eles querem enviar para as prefeituras aliadas a eles, mas manda aí um dinheiro bastante volumoso para Cabo Frio. Uma curiosidade, Fabiola, é que nesta portaria, algumas cidades são contempladas, e no Rio de Janeiro, a única cidade contemplada, vou pedir aqui para quem está assistindo a gente chutar, foi justamente Cabo Frio. E para e passo, depois que isso tudo aconteceu, a ministra é recebida pelo presidente Lula lá no Palácio do Planalto. A ministra, não, desculpa, a prefeita é recebida pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, um tempinho depois. E aí, assim que ela sai de lá, 2 dias depois, ela se filia ao PV e anuncia que vai disputar a reeleição com o apoio de quem? Do PT, do presidente Lula. Cabo Frio é uma região bastante ligada à direita, bastante bolsonarista. O Bolsonaro teve um percentual bem maior de votos ali do que o presidente Lula. Então, o Lindbergh Faria, que é do PT do Rio de Janeiro, que fez essa ponte com a prefeita, disse que é uma aposta do PT. A Magdala, que é a prefeita lá de Cabo Frio, é uma aposta do PT para entrar nesse mundo ali da direita, que é essa região de Cabo Frio. Quem que a Magdala apoiou nas eleições passadas? Bolsonaro com direito a santinho, abraçada na Michelle. Então, a política é muito curiosa no Brasil, né? As pessoas mudam de posição muito rapidamente. O PT tinha um candidato lá em Cabo Frio, ele ficou bastante revoltado ao ser descartado, né, para apoiarem a prefeita, e disse para a gente que o Lindbergh deve ter 50 milhões de motivos, ou 20% disso, para mudar de posição e apoiar a atual prefeita. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, viu, Fabiola? Estou aqui pensando, assim, fico com a criatividade e a imaginação de todo mundo. O TCU já está analisando o caso, muito possivelmente, segundo advogados especialistas em direito público com quem eu conversei, não é uma mera formalidade. Esse erro, segundo o Ministério, foi um erro, né? Foi cometido em dezembro, nós estamos em abril, já tem 4 meses que essa portaria está da mesma forma. Então, quem acompanha, né, o dinheiro público que olhou na portaria não conseguiu
ver nenhuma ligação disso com o dinheiro que foi enviado 50 milhões de reais a mais do que ela coloca na portaria. Então, possivelmente, segundo advogados, a ministra e o Ministério vão ter que responder aí, tanto para o TCU quanto para o Ministério Público, pelo ato. Um advogado me disse que foi uma irresponsabilidade do Ministério, no mínimo isso. E como é que Arthur Lira reagiu a essas coisas, hein, ô Andresa? Isso teve repercussão no Congresso? Porque a gente sabe o quanto a Nísia tem sido alvo ali de pressão, inclusive, né, por essa questão das verbas. O Ministério da Saúde é um ministério com muito dinheiro, né, e com essa distribuição. E por isso, esse olhar mais atencioso a essas verbas. Ao descobrir que uma cidade que tem uma ligação com o filho dela recebeu mais recursos, qual foi a repercussão disso no Congresso, hein, Andresa? O Ministério tem o maior orçamento, né, da Esplanada, eles têm um pouquinho mais de 200 bilhões de reais, e a Câmara já está conversando de convocar a ministra para que ela se explique, não só por conta dessa história que a gente está revelando hoje, mas certamente ela colocou mais lenha na fogueira, mas para que ela explique por que é que ela escolheu algumas cidades em detrimento de outras. Então, essa é uma crítica que o Centrão faz a ela, capitaneado ali pelo próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, e para os parlamentares né, do PP, progressistas, do PL, do União Brasil e até do PT, né? A gente contou já aqui no UOL que o Ministério da Saúde ele é todo dominado pelo PT, eles fizeram as indicações ali de cabo a rabo do Ministério, o ministro Alexandre Padilha. Então, existe uma guerra interna ali e todo mundo mira na Anísia. Se considera na Câmara, Fabíola, que este é o ponto mais fraco da ministra. Assim, é aí que a ministra se enredou, porque é o filho dela que foi nomeado. Inclusive, a gente identificou, porque a gente checou as agendas, assim, é o secretário de Cultura de todo o Brasil que mais tem acesso à esplanada dos ministérios. Ele já teve 3 vezes com a ministra da Saúde, da Cultura, a Margarete Menezes, já teve no Lula, já teve com o presidente do IFAM, ele tem portas abertas aqui em Brasília, e quem acompanha ele em algumas dessas agendas é a própria mãe, que não tem nada a ver com isso, ela é ministra da Saúde, e o filho já está bem grandinho, ela disse que não tem nada a ver com a nomeação dele, mas a gente pegou ela em alguns eventos, né, ligados à cultura, acompanhando o filho e fazendo foto com outros colegas ministros. Então, essa história não pegou bem lá no Congresso, já não tinha pegado quando o Correio da Manhã divulgou a contratação da filha, e agora, então, a coisa piorou, porque se viu que foi tudo feito às pressas e uma portaria totalmente evada de irregularidades e ilegalidades. Inclusive, uma das justificativas para o dinheiro, eles citam uma decisão do Mato Grosso do Sul, que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, todo mundo sabe, para poder justificar esse dinheiro. Então, a situação da ministra, que já estava complicada politicamente, agora se complica ainda mais porque ela vai ter que explicar se ela, na verdade, comprou essa vaga para o filho no valor de 50 milhões de reais, uma vaga bem cara de emprego, né? Quem está apurando isso é uma CPI lá em Cabo Frio, que foi instalada justamente para tentar entender o caminho desse dinheiro. Andresa, obrigada pela sua participação aqui com o seu furo e sua manchete. Até uma próxima. Bom trabalho. Até uma próxima. Obrigadão. Vamos Obrigado, Andressa. repercutir aqui com o Josias e com o Sakamoto. Essa novidade aí, mais um caso envolvendo a ministra da Saúde, só que dessa vez algo complicado um pouco para ela, né? Essa informação de que numa portaria que o Ministério reconhece que foi equivocada, 51 milhões de reais a mais para uma cidade que emprega o filho dela. É até curioso que essa notícia vem hoje, depois de ontem, quando o Lula até elogiou a Anísia. Ele participou de um evento, ele tomou uma vacina, né, num evento com a ministra da Saúde, e ele até falou, eu acho, abre aspas, eu acho que Nísia, falando manso do jeito que ela falou, posso até achar que Nísia, que pode ter alguém que não gostar de você, mas duvido que tenha alguém que não acredita em cada palavra que você fala. É o que ele disse ontem a Nísia. O seu jeito delicado de falar sem rompante, sem tentar passar entusiasmo além do necessário, você consegue falar com alma e consciência das pessoas. Ontem foi Lula, Anísia, num elogio à ministra. Isso aconteceu antes dessa informação que a gente traz hoje na manchete do UOL. E aí, Josias, começa com você agora.